Olá, queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos reunidos nesta manhã para mais uma aula do nosso curso As Cartas Paulinas. Nós estamos estudando a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Nós já demos as informações introdutórias sobre a cidade de Corinto, onde Corinto se localizava, a questão cultural, religiosa, e já entramos nos motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta. E agora nós estamos analisando essa carta, o conteúdo da carta, e pelo conteúdo da carta, identificando os problemas que existiam na igreja de Corinto. Queridos irmãos, nós podemos perceber através desta carta que igreja é igreja, sempre será igreja, independentemente de onde ela esteja ou de em qual tempo ela seja. Tem virtudes, tem problemas, tem pecados, e a gente tem que olhar para trás, olhar para o que o Espírito Santo nos entregou, que foi a palavra de Deus, e tentar identificar e corrigir em nosso tempo esses problemas, para que nós, como igreja contemporânea, não repitamos os problemas das igrejas do passado e continuemos com a mesma virtude, né, das igrejas do passado, virtude esta que permitiu que a palavra de Deus chegasse até nós. Então, nós vínhamos estudando a carta, e aí eu disse que nós faríamos um parêntese para falar sobre a questão da graça de Deus, né? Não é uma aula teológica sobre graça, não é um curso sobre graça, mas nós vamos fazer um pequeno comentário, porque isso é importante na compreensão dos problemas que eram enfrentados lá em Corinto. Nós vamos projetar a tela, mas antes faremos uma oração. Ore comigo agora. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos agora, ó Pai, que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, a tua igreja seja abençoada e edificada por meio deste estudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos projetar a tela, irmãos, e vamos dar sequência, então, ao nosso curso. Queridos irmãos, o que causava esse problema da tolerância, né? A tolerância com o pecado, o caso de incesto que nós vimos ali, né? O rapaz que mantinha um relacionamento, um caso com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, mas era a sua madrasta. E nós falávamos ali, né? Falamos na semana passada. Eles se achavam sábios aos seus próprios olhos e se orgulhavam disso. Uma compreensão equivocada da relação liberdade e graça, né? A relação liberdade e graça. Isso é um problema, e é um problema também hoje, quando a gente não sabe lidar com essa questão, né? E se eu sou livre, por que eu tenho uma série de restrições de coisas que eu não devo fazer ou que não me convém fazer, né? Isso é uma pergunta interessante. Por isso que algumas pessoas vão para o caminho mais fácil, em ditar um código de comportamento, onde eu, seguindo aquele comportamento, eu alcançarei
à salvação. Mas nós veremos também o problema disso. Se julgavam superiores, tá? Ah, por que isso, pastor? Veja a aula passada na nossa página no YouTube, tá? Quem assistiu a aula passada sabe do que eu estou falando, né? Pela questão cultural, da sabedoria, né? Então, ali, toda aquela região envolvida pela Grécia, pela cultura grega, as pessoas se achavam superiores. E o que não compreendiam era o que está destacado aqui no círculo vermelho ao lado. As obras não são para que alcancemos algo de Deus, mas resultado do que Deus alcançou para nós em Cristo. Esta frase ela é fundamental para que a gente compreenda a relação cristã nossa com Cristo. Eu vou repetir: as obras não são para que alcancemos algo de Deus, mas resultado do que Deus alcançou para nós em Cristo. Então, quando nós olhamos o estudo da primeira carta paulina que fizemos, Gálatas, eles eram apegados à obra e viam a obra como caminho para a salvação e queriam impor a obra para todos, como meio de salvação. E aqui em Corinto, a gente vê o oposto, né? Eles não queriam ter nenhuma regra de comportamento, eles não queriam ter limites, e eles entendiam que a graça era uma liberdade que lhes dava, lhes assegurava o direito de fazerem qualquer coisa a ponto de suportarem na comunidade um casal envolvido, onde tínhamos ali o filho e a mulher do pai. Né? Então, olhe só o extremo que nós vemos aqui em Corinto. Né? Então, vamos fazer aqui um pequeno parêntese, antes de continuarmos propriamente os versículos aqui em Corinto, sobre a questão da graça de Deus, queridos irmãos. Né? A graça de Deus. Vamos lá, então. A graça de Deus. Definição. Um presente que recebi sem merecer. Olhem que interessante, né? Então, a graça é um presente imerecido. Aquilo que eu recebi não pelos meus méritos. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E quando eu falo de graça, o que é a graça? A graça, queridos irmãos, é a salvação. É a salvação por meio da graça. Né? Então, a graça é a porta que me abre para a salvação. Tá? A porta aberta para a salvação. Então, a salvação, ela é alcançada pela graça. E o que é a graça? É o ato de Deus em nossa direção. É o fazer de Deus em nossa direção. É aquilo que recebemos não porque somos bons, não porque somos hábeis, não porque somos inteligentes, é aquilo que recebemos porque somos amados. Então, nós fomos salvos porque Deus nos amou, conforme o próprio Paulo diz em Efésios 2:8, porquanto pela graça sois salvos, pela graça, ou através da graça. A graça é o caminho para a salvação. Pela graça sois salvos.
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo aos Efésios: toda a obra de salvação depende de Deus, não depende do homem. E isso foi trabalhado muito na carta aos Gálatas, quando os judaizantes queriam impor a lei sobre os novos cristãos. E também precisa ser trabalhado aqui em Corinto, porque eles têm uma falsa compreensão da graça, que pode acontecer conosco, inclusive nos nossos dias. Porquanto, deixa eu pegar aqui o iluminadorzinho. Porquanto, né? Ó, caneta. Porquanto, pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos. Né? Então, olha aqui, a graça está totalmente ligada à salvação. Pela graça, sois salvos. E a graça foi o ato de Deus em nossa direção, em nos alcançar. Então, imagine aquela criança que deu trabalho para os pais o ano inteiro. Mal criado, desobediente, repetiu de ano porque não queria estudar, mas o pai, como ama o filho, chegou o final de ano, Natal, o pai foi e deu um presente para o filho. O filho não esperava receber nada, se surpreendeu por aquele presente recebido, porque ele não merecia. Então, a graça é receber algo que não merecia. E o que é que nós recebemos que não merecíamos? A salvação. A salvação. Queridos irmãos, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da sociedade do consumo, a sociedade capitalista, nós começamos a achar que éramos, que deveríamos receber bens, conquistar coisas, e aí a gente se esqueceu da salvação e reduziu a bênção de Deus a casas, carros e bens, né? Então, um Deus gracioso passou a ser um Deus que me dá carro, um Deus que me dá casa, né? Um Deus que me dá casa, um Deus que me dá muito dinheiro. Isso virou um Deus gracioso. E as pessoas começaram a achar que, porque elas eram da igreja, porque elas iam ao culto, porque elas tinham um determinado comportamento aos olhos humanos, aos olhos dos outros, um comportamento aprovado, então elas eram merecedoras da graça de Deus. Então, o que acontecia? Elas se julgavam superiores aos que não conseguiam ter os mesmos carros, aos que não conseguiam ter a mesma casa, aos que não conseguiam ter a mesma condição de vida. Com isso surgiu a ideia de meritocracia. Deus me abençoa porque eu mereço ser abençoado. E com isso, a salvação ficou de lado.
realmente, amados irmãos, meus queridos, vamos lidar aqui com sinceridade. Me diga uma coisa: existe alguém aqui acompanhando esta aula que possa dizer: eu mereço a salvação? Eu mereço a salvação? Portanto, essa ideia de meritocracia espiritual, isso é um engodo, uma mentira, um engano de Satanás semeado na igreja. Ninguém merece nada de Deus. Eu não mereço nem que Deus volte os seus olhos para mim, ó homem miserável que sou. O próprio apóstolo Paulo disse: o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço constantemente, me ronda, está sempre ao meu lado. E alguns cristãos do nosso tempo passaram a se julgar melhores do que outros, porque acreditavam serem merecedores dos benefícios de Deus. Pobre a criatura que acha que merece alguma coisa de Deus. Agora, quando nós temos uma leitura sincera da Bíblia, compreender a graça, queridos irmãos, acontece com o que aconteceu com Lutero, o monge alemão que vivia atormentado pela ideia de inferno e condenação, porque ele olhava a sua condição humana e ele se via como um miserável e que ele não merecia nada de Deus. Então, ele vivia se automutilando, fazendo açoites em si mesmo, ele sofria, ele era perturbado, mas quando ele conheceu a graça de Deus, quando ele leu em Romanos que o justo viverá pela fé, ele tirou um peso enorme de suas costas. E compreender a graça é tirar um peso enorme das costas. É saber que a salvação é uma obra fruto do amor de Deus pela minha vida, aleluia. A salvação é uma obra fruto do amor de Deus pela minha vida, não depende do que eu faça, não depende do meu esforço, porque eu sou um miserável, porque eu sou um pecador, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero me ronda. E por isso eu deixo um peso enorme nas minhas costas de lado, quando eu entendo que a salvação não depende da minha perfeição, não depende do meu esforço, mas a salvação é fruto do amor de Deus por mim. Então, tenha isso em mente, meu querido, minha querida. A salvação, ela é fruto do amor de Deus por você. Diante disso, irmãos, e aí nós temos o problema em Corinto, seria a graça de Deus um passaporte, para fazer tudo o que quer? E aí, o que vocês acham?
A graça de Deus é um passaporte para fazermos tudo aquilo que quisermos fazer? Se a salvação depende de Deus, por que o que eu faço traz implicações? Boa pergunta. Boa pergunta. Se a salvação depende inteiramente de Deus, por que aquilo que eu faço traz implicações? Ótima pergunta. E agora, irmãos, eu vou usar aqui para tentar responder essas duas perguntas. Por quê? Os coríntios, que é a igreja que nós estamos estudando, eles entendiam exatamente isso. Para os coríntios, que se achavam sábios, se julgavam sábios aos seus próprios olhos, é exatamente isso que eu estou falando aqui, irmãos. A graça de Deus era um passaporte para fazerem tudo o que queriam. E, de uma certa forma, não, claro, com as mesmas palavras, era essa a pergunta argumentativa dos coríntios. Ué, se a salvação depende de Deus, por que o que eu faço traz implicações? O que você tem a me dizer sobre essas duas perguntas? Então vai, eu não estou interagindo com vocês, queria muito, mas vamos lá. Seria a graça de Deus um passaporte para fazer tudo o que quer? Sim ou não? Sim ou não? Responda para você. Se você respondeu sim, guarde essa resposta. Se você respondeu não, guarde essa resposta. Se a salvação depende de Deus, por que o que eu faço traz implicações? Se você, a primeira questão, respondeu sim, a graça de Deus é um passaporte para fazer tudo o que quer, então a segunda resposta é não. A salvação, o que você faz, não traz implicações. Agora, se você entende que a graça de Deus não é um passaporte para fazer tudo o que quer, então você responde a segunda pergunta com sim. Sim. O que eu faço traz implicações. Então, para quem responde sim aqui, né? Para quem aqui responde sim, a segunda é não. Para quem responde não aqui, a segunda é sim. Não há como ser diferente. Não há como você dizer que a graça é um passaporte para fazer tudo o que quer e depois dizer que o que você faz traz implicações, tá? Bom, como que eu explico isso, queridos irmãos? Eu vou usar um termo muito usado hoje, que significa o quê? Falso negativo. É perigoso, tá? O que é o falso negativo? Vamos usar aqui o exemplo da questão do Covid-19. Tem vários testes que são feitos no Covid-19. Então, talvez você não saiba disso, mas há vários tipos de teste. Só que cada teste deve ser feito num período correto para avaliar, para que ele seja eficaz. Então, determinado teste feito no período errado, ele vai dar o quê? Um falso negativo. E o falso negativo é perigoso. Por quê? Porque existem determinados, por exemplo, existe um teste que é o teste de anticorpos, que ele vai dizer só depois de alguns dias da infecção, ele vai dar positivo, né?
e vai dizer que se você tem ou teve Covid. Existe o teste de fragmento do Covid, que ele colhe fragmento do Covid. Esse teste, ele só vai ser útil se for testado no momento da infecção. Então, esse teste, que procura fragmentos do vírus na sua narina e na sua garganta, se você fizer ele depois de 15 dias que você teve contato com o vírus, ele vai dar negativo, porque ele não vai encontrar mais fragmentos do vírus, porque depois de 15 dias o vírus some do organismo. Então, você vai tomar lá a cotonetada no nariz e na garganta e ele vai dar negativo. É um falso negativo. Você teve o vírus, ficou doente, mas depois o vírus sumiu. Então, você tem que fazer qual teste? Você tem que fazer o teste sorológico que vai identificar se o seu corpo tem anticorpos contra o Covid-19. Agora, se você fizer esse sorológico no início da contaminação, ele vai dar negativo também. Ele vai dar negativo. E esse é o perigo. Por quê? Você está lá com um sintoma, ou você desculpe, você teve contato com alguém que ficou doente. Meu primo ficou doente, eu tive contato com ele essa semana. Aí você vai lá e faz o teste, faz o sorológico. Ele não vai identificar anticorpos no seu organismo. E aí vai dar um negativo. Aí você, não estou com Covid. Esse é o falso negativo. Porque não desenvolveu ainda anticorpos. Você tem que fazer aquele do cotonete. Aí você não faz. Aí você, tô sem Covid. E tá com Covid, e tá transmitindo o Covid, e vai na casa da avó, vai na casa do tio, vai na casa da tia, e passa Covid para todo mundo, e a avó morre de Covid-19. O falso negativo, ele é um perigo. Um perigo. E aí eu trouxe esse exemplo, que é algo que a gente está convivendo aí nos últimos dias, para falar da graça barata, que é a falsa graça. Você acha que vive a graça, faz tudo o que quer, vive como quer, influencia negativamente outras pessoas, e vai você para o inferno e leva outros para o inferno com você. A graça barata é o falso negativo. Você está indo para o inferno, mas acha que está salvo. Por que a graça barata? Porque a graça, irmãos, verdadeira, custou caro. A graça verdadeira custou sangue. A graça verdadeira custou preço de sangue. Mas foi o sangue qualquer, de qualquer pessoa? Não. Foi o sangue de Jesus. Então, a graça que nos salva é a graça que foi comprada com o sangue de Jesus. Aonde? Na cruz. Na cruz. Aí está a verdadeira graça de Deus. Estão compreendendo? A graça foi comprada com sangue. Mas não foi o meu sangue, não foi o sangue de ninguém, de nenhum de nós. Foi comprada com o sangue de Jesus na cruz. Então, essa graça, ela custou muito caro. Então, ela não é uma graça barata.
É uma graça transformadora. Então, é um mistério, irmãos. E aí, ela não é a graça do intelecto, que eu compreendo pelos livros de teologia. Não é a graça da emoção, daquela pregação, daquele pregador fervoroso que faz você chorar no culto, e aí toca aquela música e você chora, e você ali se emociona, e você chora assistindo o filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson. Não é a graça da emoção, é a graça da transformação, é a graça que faz de você uma nova criatura, é a graça que faz com que você seja gerado novamente, é a graça que foi apresentada por Jesus a Nicodemos. E Nicodemos, que estava preso ao intelecto, pergunta para Jesus: como pode o homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo, já sendo velho? Porque Nicodemos estava preso ao intelecto. A emoção é aquele culto que você chora e chora e chora, mas volta para sua casa do mesmo jeito, com os mesmos vícios, com as mesmas picuinhas, com o mesmo egoísmo, com a mesma ruindade de coração. A graça verdadeira, a graça do sangue de Jesus derramado na cruz, é a graça transformadora que te faz nascer de novo, e é a graça que vem mediada pelo poder do Espírito Santo. Então, se a graça é do intelecto, é falso negativo. Se a graça é da emoção, é falso negativo. Agora, se é a graça da transformação, aí sim é a verdadeira graça, que me faz nascer de novo, uma nova criatura. Então, queridos irmãos, se eu estou vivendo na igreja e acredito que estou vivendo na graça, mas essa graça não tem transformado a minha vida dia a dia, é um falso negativo. Disse que eu estava sem Covid, mas eu estou com Covid. E o falso negativo da graça diz que eu vou para o céu, mas eu estou indo para eu estou indo para o inferno. Tá? Então, eu não me transformo para alcançar a graça, mas a graça que me alcança me transforma. Escreva isso. Escreva isso, onde você estiver agora. Escreva. Eu não me transformo para alcançar a graça, mas a graça que me alcança é que me transforma. Anotou? Eu vou ditar. Eu não me transformo para alcançar a graça, mas a graça que me alcança é que me transforma. Por quê? A graça não pode ser alcançada por esforços humanos. Senão não seria graça, seria mérito. E sendo mérito, a gente teria uns crentes melhores que outros, umas pessoas se julgando melhores que outras, mas todos nós estávamos perdidos em nossos pecados, em trevas,
Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos alcançou e nos elevou à condição de filhos e nos deu o reino da luz. Ok? Então, irmãos, a gente passa a ler a carta aos Coríntios debaixo da perspectiva da graça de Deus, tá? Da perspectiva da graça de Deus. As obras não são para que alcancemos algo de Deus, mas o resultado do que Deus alcançou para nós em Cristo. Tá? Entenderam, irmãos? Compreenderam o que eu quero dizer? Então eu vou abrir aqui, ó, um quadro e vou escrever aqui para vocês, né? Vocês vão acompanhar aí. Eu vou até pôr uma fonte maior, que eu vou salvar aqui essa frase. Eu não me transformo para receber a graça, mas para alcançar a graça. A graça. Mas a graça que me alcança, que me transforma. Eu não me transformo para alcançar a graça, mas a graça que me alcança, que me transforma. Então, Deus vem na minha direção, eu sou tocado pelo poder dele, experimento a maravilhosa graça, e essa graça inevitavelmente me transforma dia a dia. Tá? Então, queridos irmãos, era isso que eu queria falar sobre a graça. E aí, a questão da graça e da liberdade. Paulo colocou aos Coríntios, como vimos na semana passada. Tudo me é lícito, como eles afirmavam, mas nem tudo me convém. Porque se eu sou transformado pela graça, eu passo a ser pautado pelo mandamento de Deus, não a lei, mas o mandamento de Deus. E Jesus, ele resumiu o mandamento de Deus de que forma? Amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a graça de Deus é um passaporte para eu fazer tudo o que quiser? Não, porque a graça de Deus me transforma e vai me transformando numa pessoa que vai se tornando cada dia um pouquinho mais parecido com Cristo. E eu passo a ter uma vida pautada por esse mandamento do amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a minha graça, a graça de Deus em mim, ela impõe limites à minha liberdade. E esses limites,
eles são o quê? O amor. Então, a minha liberdade, ela é limitada pelo amor. E esse limite, para mim, não é um sacrifício, não é uma pena, não é uma tortura, porque eu estou sendo transformado pela graça dia a dia, e essa transformação me faz amar. O resultado desta transformação é o amor. Então, a partir do momento em que o resultado da transformação de Deus em mim, fruto da graça, é o amor, então os limites que o amor me impõe não são penosos, mas prazerosos. Prazerosos. A segunda pergunta, se, né, a salvação é obra de Deus, por que aquilo que eu faço tem implicações? Tem. Sabe por quê, queridos irmãos? E aí é onde eu quero contar um segredo a vocês. Aquilo que fazemos revela qual a graça que vivemos. Pastor, chegamos num ponto interessante. Aquilo que fazemos revela qual graça que vivemos. Se vivemos a graça comprada com sangue na cruz, ou se vivemos a graça barata, a graça do falso negativo. Conseguiram entender? Será que eu consegui transmitir aquilo que está aqui dentro? E às vezes, irmãos, eu tenho um desespero para transmitir, né, de forma clara para vocês como eu compreendo a graça e algo maravilhoso que eu abracei, algo que tirou um peso das minhas costas, mas ao mesmo tempo me chama para viver essa transformação diária. Percebem? Por isso que aquilo que eu faço tem implicações, porque aquilo que eu faço revela qual a graça que eu vivo. Então, se eu faço um monte de coisa errada o tempo todo, se eu prejudico as pessoas, se eu fraudo, se eu minto, se eu roubo, isso revela que eu estou num falso negativo. Eu estou com Covid, achando que estou sem Covid e passando Covid para todo mundo. É a falsa graça. Eu estou indo para o inferno, mas eu canto, eu louvo como se eu estivesse indo para o céu, enganando as pessoas. É o falso negativo. E o falso negativo é perigoso. A falsa graça é a grande cilada de Satanás para mandar a igreja para o inferno. Se eu vivo a graça verdadeira, a graça comprada com o sangue do Cordeiro na cruz, essa graça me transforma dia a dia. Não que eu já tenha alcançado a estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo, mas prossigo rumo ao alvo. Prossigo rumo ao alvo. Paulo sabia que ainda não tinha alcançado, mas prosseguia rumo ao alvo. Porque a graça que alcançou Paulo, quando ele estava naquele cavalo, no caminho para Damasco, cheio de ódio,
e caiu do cavalo e perdeu a visão, a graça que o alcançou naquele momento não era a graça barata, não era a graça do falso negativo, mas era a graça do sangue do Cordeiro. Amém? Então, isto posto, isto esclarecido, isto tratado, a gente vai seguir o nosso curso sobre Coríntios na semana que vem, tá bom? A gente, então, vai ficar por aqui. Essa foi a aula de hoje. Então, agora, com esse conteúdo sobre a graça, você vai olhar de forma diferente para a Bíblia. Mas cuidado, tá? A graça barata é como o falso negativo. Parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, mas não está. E qual é a graça barata? É a graça que não promove transformação diária. Diária. Paz sobre o teu coração. Tenha um domingo abençoado na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo.